que está sentado sobre a grandeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E Ele quem reduz a nada os príncipes e toma em unidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se seca. Quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva com palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e veja. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Por que, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem as suas asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém. Deus abençoe o texto que a gente acabou de ouvir. O trabalho nosso aqui na abertura da escola bíblica, qual é o tema esse ano? Qual é a palavra-chave? Perseverança. E a gente tem trabalhado essa perseverança aqui do ponto de vista muito nosso. Nós temos que ser perseverantes. Mas Isaías, esse texto aqui, esse é um texto muito querido lá para a gente em casa, porque tem até música dele que tem uma música com esse texto muito lindo. E Isaías fala algumas, eu dividi de uma forma um pouco mais compacta aqui. No versículo 12 ao versículo 14, tem as perguntas. Quem? É uma pergunta, como diriam os ministros quando eram pequenos, uma pergunta retórica. Deus não está querendo uma resposta sua, Ele está afirmando com uma pergunta. Dizer, quem é? Se compara, quem me deu conselho? Quem tem sabedoria para me suplantar? Quem? Então, a gente precisa pensar nisso. Quem é Deus? Por que a gente às vezes quer tomar o lugar dele? Talvez porque a gente não tenha lido aqui, ó, ninguém. Aí dos versículos 15 a 17a, meio do versículo, tem as perguntas, a afirmação é que nós somos incapazes. Deus faz uma pergunta retórica para Ele mesmo, depois Ele declara que nós somos incapazes. Então, se Ele está contando uma dúvida para a gente, Ele mesmo dá a resposta. Vocês são incapazes. E a gente às vezes confia na nossa capacidade para resolver um problema que Deus diz que ninguém resolve a não ser Ele. Quem aqui nunca tentou dar um conselho para Deus? Assim, se eu fosse o Senhor, eu faria assim. Mas você já fez a sua vontade. Quem nunca fez isso? Depois do 17, segunda parte do versículo, até o capítulo versículo 20, ele vai fazer umas comparações. Ele vai dizer assim, Deus não se compara. Ninguém é comparável. Ninguém está num ponto qualquer em que seja possível fazer comparações entre nós, ou entre a natureza e o seu Criador. Não há comparação. Eu não sei quem já viu aquele quadro, que tem assim, Jesus com o braço assim,
fazer uma queda de braço com Satanás? Não tem queda de braço. Não tem luta. Satanás não luta contra Deus, ele luta contra nós. E contra nós, o pastor já até falou esse tempo atrás aqui, em matéria de poder, nós estamos roubados. Satanás tem muito mais poder que nós. Todos, se juntar à igreja do mundo, Satanás é mais poderoso que a igreja do mundo. Ele não tem a autoridade delegada por Cristo. Isso ele não tem. Então, nós temos uma pergunta, a resposta do impossível, depois Deus faz uma comparação, em seguida, Deus fala de si. 21 a 29, ele vai falar quem é ele. Ele vai dizer as maravilhas da pessoa dele, da obra dele. Por que ele faz isso? Muito interessante. Porque se ele botou a dúvida, se ele disse que a gente é incapaz, se ele comparou, a comparação aqui é só para título, um teor didático. Depois ele fala de si. Deus agora apresenta um currículo invejável. E no fim, ele vai falar um negócio muito interessante. Versículo 31, talvez mais o 31, que é o nosso foco aqui. Ele diz assim, que os jovens se cansam, fadigam, caem, desfalecem. Versículo 31, vamos ler todos juntos, só o 31. Mas, aquele então a palavra é aqueles que esperam. Esperar tem a ver com perseverança, né? Deus deu todo o currículo dele aqui, 21 a 29, para que a gente aprenda a olhar para ele com a devida reverência, com o devido respeito, com o devido temor. E aí ele diz assim: se você esperar em mim, presta atenção, não é esperar por Deus, não é esperar por uma obra de Deus, por uma ação de Deus, não é isso que a palavra está nos indicando aqui, é esperar nele. E tem uma diferença absurda. Esperar em Deus é uma relação. Nós estamos num relacionamento com Deus, esperamos nele, esperamos na pessoa dele, temos uma identificação, uma identidade com ele, e por causa dessa relação, dessa comunhão com a pessoa do Senhor, das suas três manifestações, o Pai, o Filho e o Espírito, por causa dessa relação, o que ele diz que ele vai fazer? O que vai acontecer conosco, aliás? Nós renovaremos as nossas forças. Presta atenção só um pouquinho, e eu vou ser meio rapidão. Deus disse que Ele vai renovar a sua força. No texto aí. E eu renovarei a sua força. Está escrito isso aí? Não, não é errado não, gente, pelo amor de Deus. Mas aqui o texto diz assim: se você descansa, você renova. Vou repetir isso aqui: se eu descanso, eu renovo. Então, por que será que Deus diz assim: quando você descansa, você renova suas forças? A gente estava conversando isso com o pessoal lá em casa essa ontem. A Bíblia tem o ano sabático da terra. Eles tinham tantos anos para usar a terra, para cultivar a terra, para tirar o fruto da terra. Aí Deus falou assim: agora tem um ano em que vocês não vão fazer nada com ela, vai deixar ela quieta. E o que acontece nesse ano com essa terra? Só de ficar quieta, ela se renova. A gente às vezes fala assim: Deus faz um renovo e me dá força, mas você não para, você não descansa. Você quer continuar fazendo, você quer força para continuar fazendo. E Deus diz assim: você precisa parar, precisa descansar. E perseverança é complicado. Estava comentando, a Malu disse que na aula dela lá tinha que fazer até yoga na faculdade.
E uma das coisas da yoga que é interessante para a gente, na meditação da palavra, é você não pensar em nada. É descansar sua mente. Então, meus queridos, aqueles que quiserem ler esse texto com mais carinho, vocês vão ver que tem uma direção completa de Deus aqui. Tem um ciclo completo do Senhor, até ele chegar na ordem dele, na afirmação dele. Aquele que descansa se renova. Você dá tempo do corpo, fisicamente, do corpo ficar parado, digerir os alimentos. Né? Os médicos falam que antigamente o pessoal tirava aquela sonequinha de 15 minutos, 20 minutos depois do almoço, fundamental para ser renovado. Nós vamos aprender a descansar no Senhor. Nossa perseverança, ela é no descanso. A perseverança nossa é na comunhão com o Senhor. A perseverança nossa é conhecer quem é o Senhor. Saber que a gente é incapaz. E saber que Ele é absolutamente, plenamente, infinitamente capaz. Descansar nossa mente, nosso coração no Senhor. E a gente automaticamente será renovado. Amém? Amém? Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom, nós estamos juntos mais uma vez. Nós temos alguns avisos e depois nós temos pedidos de oração. Nós temos o acampamento de jovens, do dia 2 ao dia 5 do próximo mês. Está chegando aí, né? Tem só essa semana agora, na próxima semana. Então, na quinta-feira à noite começa o acampamento. Será lá no sítio do nosso irmão Osmar. E todos os jovens e adolescentes estão convocados para participarem, né? Não é convidados, não é convocados, tá? Participarem lá. Será um momento especial, né? De crescimento, de relacionamento, comunhão, né? Então, os pais aí, né? Façam força para os filhos irem, e aqueles que quiserem também ajudar um jovem que não tem condição financeira de ir, ou um adolescente, né? Então, só falar com o Guilherme lá, tá? Quem quiser ajudar, a inscrição é R$150, mas você pode ajudar com qualquer valor para o jovem. Quer pagar metade, né, de um jovem, então fica à vontade. Quer pagar tudo, também, beleza, né? Então, depois procura o Guilherme. O outro aviso, irmãos, é para as famílias da igreja, os casais, né? Nosso Ministério de Casal reuniu e nós definimos algumas coisas importantes do trabalho de casais. Nós teremos o trabalho de casais agora todo mês aqui na igreja. Só que nós fizemos uma proposta diferente. Nós vamos trabalhar com casais afins, tipo casais sem filhos, casais com filhos pequenos e casais com filhos já adultos, né? Então, casais com filhos até a adolescência e depois casais com filhos já adultos. Então, são 3 grupos que nós vamos trabalhar. E nesses grupos nós vamos dividir para usar um material separado para cada grupo. Que é claro, né? Um casal sem filho, e a preocupação dele é marido e mulher, é relacionamento e etc, né? Um casal com filho pequeno é os 2 e mais filho. E casais com filhos já adultos, né, agora como voltar a ficar sozinho de novo, né? Então, interessante, ontem eu e Nilza saímos, assim, as poucas vezes que a gente sai só nós dois. Ontem nós saímos só nós dois, né? Vamos comer uma coisa na rua, só nós dois. Aí, como acontecia lá há 42 anos atrás, quando nós começamos, né? Então, é assim, né? Nós vamos chegar, vocês vão chegar nesse tempo, né? E aí, isso é muito importante, a gente sabe como que a gente vive agora a relação conjugal nessa fase da vida. Então, nós teremos material e estudo para cada parte disso. E nós vamos fazer no dia 25 o nosso primeiro encontro, dia 25 do próximo mês. Então, o último sábado do mês, nós vamos ter o nosso primeiro encontro com todos os casais. Irmãos, nós temos mais de 70 casais aqui na igreja. E nós queremos reunir todos. Então, no dia 25, nós queremos que todos os casais estejam aqui
e nós vamos estar fazendo o nosso primeiro encontro aqui na igreja, tá? Então reserve essa data, não marque nada. É o último final de semana do mês seguinte, né? Do mês de abril, tá? Então, os que tem filho pequeno podem ir, que vai ter gente para. Então quem tem filho pequeno, não tem com quem deixar as crianças, pode vir, não deixe de vir porque tem filho pequeno, né? E não tem onde deixá-los, então pode trazê-los, que nós vamos ter gente aqui para usar o tempo para trabalhar com essas crianças também, né? Então elas também serão identificadas, tá bem? Nós queremos fazer oração, né? Agora, pelas pessoas da igreja que estão enfermas, né? Nós temos alguns que estão recuperando a saúde, como a Márcia, que fez cirurgia, nosso irmão Osmar também fez cirurgia. Nós estamos orando por alguns que estão fazendo tratamento, né? Maísa, Tita, né? Que estão fazendo tratamento de câncer. E também nosso irmão Riquelme, né? o evangelista, ele está com um problema na face, né? E inchou a face, uma espinha, né? Dentro do nariz, parece que suspeitando aqui que é uma sinusite que está saindo do lugar. Bom, então, está lá no Isoleta Neves, aguardando lá o atendimento lá, vamos orar por ele, continuar orando. E também nós temos um irmão que foi presbítero aqui da nossa igreja, Alvimar, ele deu um AVC isquêmico, também está internado e precisa das nossas orações. É o pai de Letícia, que faz a abertura aqui, tá? Nós vamos orar por ele também, né? Bem? E também hoje esqueci o nome. Vinícius, Felipe está fazendo aniversário. Nós vamos aproveitar e orar por ele, né? Abençoar. Vamos orar então? Sim, família Cristina de Jesus, né? Eles perderam um irmão ontem. A Cristina perdeu um irmão ontem. Era um irmão de criação, sabe? Mas ele foi assassinado ontem. Vocês viram a reportagem, está no Uber. Estava no Uber, né? E ele foi assassinado. Então vamos orar pela família, né? Também, tá? Isso. É um filho de criação que seu Elmo tinha, né? Então vamos orar, né? Vamos orar. Então, Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estar reunidos em comunhão, estudar a tua palavra. Queremos pedir, ó Deus, a tua bênção em cada classe, ó Deus, quando estivermos tratando, Senhor, da tua palavra, que o Senhor esteja falando ao nosso coração por meio dela, Senhor, assim como já falou agora, Pai, na abertura, o Senhor continue falando ao nosso coração, Pai. Queremos também te agradecer por tua presença aqui conosco e pelo fato do Senhor ouvir as nossas orações, Pai. Queremos pedir, ó Deus, então, que cada um desses motivos que foram apresentados aqui, o Senhor estenda a tua mão, o Senhor coloque, ó Deus, a tua graça, e também aqueles pedidos, ó Deus, que teus filhos estão fazendo aí agora diante do Senhor, que o Senhor possa atender, ó Deus, conforme a tua vontade, ó Deus, para o bem, Senhor, de cada um, e para que a tua honra e a tua glória, Senhor, seja exaltada, Pai. Pedimos, ó Deus, então, cura os enfermos, restaura os que estão, ó Pai, em tratamento, abençoa aqueles que estão, ó Deus, precisando de uma graça especial na saúde, Pai. Ó Deus, colocamos a vida dos irmãos nas tuas mãos nessa hora e clamamos, ó Deus, a tua misericórdia sobre eles. Também, ó Deus, queremos pedir consolo, conforto para aqueles que estão sofrendo também com perdas de entes queridos, que o Senhor estenda a tua mão sobre eles. E queremos nessa manhã também, Senhor, abençoar a vida do Felipe, Senhor, ó Deus, e agradecer por mais um ano de vida que concede a ele. Obrigado, Senhor, porque ele está aqui hoje para, ó Deus, agradecer ao Senhor por essa bênção que o Senhor concede na sua vida. Abençoa a sua vida, a sua família, e pedimos a tua graça sobre nós e oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos dar uma oportunidade para adolescentes para baixo, né? Irem para a classe, e os outros permaneçam aqui conosco e vamos estudar a palavra do Senhor. Quero te convidar para abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Romanos, capítulo 9, irmãos. Nós leremos a partir do verso 30. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, nós vamos ler a partir do versículo de número 30.
Amém? Diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia, a que decorre da fé, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim com que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Amém. Deus abençoe o texto que nós lemos, para o nosso crescimento, nossa edificação. Irmãos, nós estamos falando aqui, e na carta aos Romanos, Paulo chegou no ponto em que Paulo está discorrendo sobre a salvação, a justificação pela fé. Ele falou isso no capítulo 8, lembra? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, no capítulo 5. E depois, no capítulo 8, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Então, Paulo está tratando desse assunto que é justificação pela fé. Lembra que nós falamos aqui que a justificação não é apenas um ato, mas a justificação é um estado, né? Então, tem uma diferença, não apenas uma condição, mas um estado. Vamos tentar fazer uma comparação aqui entre estado e condição, né? Condição pode ser a forma com que nós estamos. Então, Deus nos perdoou o pecado. Então, nós estamos numa condição agora de livres do pecado, perdoados. Bacana? Tranquilo? Agora, qual que é o estado, a posição que nós temos diante de Deus? Uma vez que Cristo morreu pelos nossos pecados e pagou-os na cruz, qual que é a nossa posição diante de Deus agora? Nós somos justos. Tranquilo aí? Então veja, Paulo usou a palavra justificação para dizer a nossa posição diante de Deus. Então pensa, se eu fui justificado, quer dizer o seguinte, que nada agora vai nos condenar. Lembra que terminou o capítulo 8 dizendo assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Terminou o capítulo 8 falando sobre isso. Então está dizendo o seguinte, que como Deus nos justificou, Deus nos declarou justo, e aqui a palavra que foi usada aqui para justificação é uma palavra forense, uma palavra que é usada na justiça, né? E aí, quando nessa palavra foi dita por Deus, Deus estava dizendo assim: ó, você agora não deve nada, não deve mais nada. Tudo que você devia, tudo que era que o pecado tinha causado na sua vida, Deus já te livrou dele. Então, Deus perdoou o seu pecado por meio de Cristo Jesus. Então agora a sua posição diante de Deus é uma posição de alguém que não tem mais pecado ou culpa. Então, não há como ser condenado novamente. Por quê? Porque todos os nossos pecados foram perdoados. Aí você pode virar e falar assim: pastor, mas nós continuamos pecando, não é? Claro, nós continuamos pecando, mas a morte de Cristo na cruz, irmãos, ela tem um efeito histórico. Isso que é bacana. Tem um efeito histórico e tem um efeito eterno. Então veja, a gente divide a história do homem, né? A história do homem, a gente já divide da seguinte maneira: eterno e temporal. Então, a história do homem, nós estamos vivendo a história do homem humana aqui, enquanto nós estamos vivendo aqui na Terra. Então, muita coisa da nossa fé está preso a essa questão. Então vamos pensar: Deus me livrou
do poder do pecado, mas Deus não me livrou da presença do pecado, porque o pecado está presente na nossa história de vida. Quando foi que Deus aplicou a morte de Cristo em nós? Na nossa história de vida, né? Então, enquanto está vivendo, por isso que eu falo assim, eu me converti e tal, entre aspas, eu aceitei Jesus, né? Tal data, não é? A gente lembra disso, né? Eu tive a minha conversão em tal época, assim. Então, essa é a nossa história, essa está dentro do tempo, né? De cada um de nós. E aí, alguns vêm mais cedo, outros mais tarde e tal. Tá, isso aqui está tudo na nossa história. Então, a morte de Cristo e o seu sangue derramado na cruz, ele nos purificou dos pecados aqui na nossa história. Então, isso não aconteceu de forma completa na nossa história. Aqui é o já, mas o ainda não. Então, pensa, eu já sou salvo, mas eu ainda serei salvo, né? Eu já fui perdoado, mas estou sendo perdoado. Vocês conseguem entender isso normalmente, né? Tranquilo aí, né? Então, por isso que toda vez que eu peco, eu preciso fazer o quê? Eu preciso me arrepender, confessar, para que Deus aplique o sangue para perdoar o pecado. Então, isso aqui é dinâmico. Isso aqui não é algo parado, estático. Isso aqui acontece todo dia na minha vida. Por isso que a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Mas aí, pastor, mas o senhor não falou que Deus já nos perdoa de todos os nossos pecados? Já, mas nós estamos tratando aqui na história da vida, né? Então, esse perdão, ele é aplicado cada dia. Tranquilo? Tá. Mas, na visão eterna, quando a gente passa para a visão eterna de Deus, as coisas já estão prontas, né? Como que Deus eternamente me vê? Salvo, perdoado, justificado, glorificado, transformado, né? Então, isso aqui, aqui em cima, na parte eterna, não tem nada para acontecer ainda. Já aconteceu. Então, vamos pegar um texto aqui para os irmãos entenderem isso. Paulo diz lá em Efésios que Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, no plano eterno, onde que eu estou? Nos lugares celestiais. E onde que é isso, gente? Eternidade. Lá, na presença de Deus. Mas e na história de vida, onde que eu estou? Estou aqui. Está entendendo a diferença? Então, é por isso que a gente faz confusão, né? Porque a gente às vezes quer aplicar o que está aqui em cima como se fosse aqui, ou pegar aqui e colocar lá em cima. Então, há essa linha que separa entre a nossa vida aqui e lá. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, mas a gente só derrota. Em Cristo Jesus nós temos todas as coisas, mas tem coisas que eu ainda não tenho. Está vendo como que são os dois planos? As duas realidades, né? Então aí diz assim: Cristo morreu por nós no ano, vamos pensar, no ano 30 e poucos da história, não foi? Mas lá no plano eterno, quando foi que ele morreu por nós? Antes da fundação do mundo. Está vendo as duas coisas? Então são duas realidades na mesma pessoa. Então, por isso que quando a gente está vivendo aqui na Terra, então a vitória que nós temos em Cristo Jesus aqui na Terra é quando a gente entende e aplica o que já está aqui em cima nessa parte de cá. Então, quando nós estamos falando de perseverança, por que eu vou perseverar? É porque eu já estou aqui, ó. Então nada pode me separar de Deus. Por quê? Porque eu já fui salvo, já estou aqui, eu já fui perdoado. Então o pecado pode me condenar mais? Não, porque eu já fui perdoado, não é? Então aqui eu estou ainda sendo vencido às vezes pelo pecado,
Mas na parte eterna, isso aí já aconteceu. Fala aí, vamos parar um pouquinho. Dúvida aí, gente? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta aí? Esse tempo temporal, eu acho que a dificuldade está aí, né? Porque apesar que o Espírito Santo poderoso, Deus conosco, mas eu fico pensando assim, a dificuldade de entender, porque eu tenho dificuldade de aceitar que a pessoa tem domínio da situação total, né? Porque todo mundo convive com todo tipo de gente, ambiente, pensamento, palavra, atitude, e a pessoa controlar essa situação, por exemplo, ele pode cometer alguma coisa e não considerar nenhum pecado. Foi bom, senhor João, só falar disso, porque é o seguinte, aqui, nessa questão aqui, gente, ó, do tempo, então, aqui nós temos a nossa vida cristã, e aqui a vida cristã ela é medida não pelos acertos e erros, ó, que é bacana também, muito legal, quer ver? Pensa aqui, nada que a gente faz, eu estava até falando com uma irmã sobre isso aqui, não tem nada que a gente faça aqui, irmãos, no mundo que vá decepcionar Deus. Nada. Você acha que você pode fazer alguma coisa que Deus não sabia que você ia fazer? Você acha que a gente pode fazer alguma coisa que Deus não sabia que eu ia fazer? Então, quando eu cometo um pecado, Deus não decepciona comigo. Por que Deus não decepciona comigo? Por quê? Porque Ele sabia que eu ia fazer. Porque Cristo morreu por ele, já pagou ele, né? E porque isso não muda a minha condição diante de Deus. Lembra que nós ensinamos aqui, nós ensinamos aqui, que Deus não pode tratar ninguém melhor porque faz a coisa certa e ninguém pior porque faz a coisa errada, lembra? Porque se Deus fizer isso, gente, nós estamos controlando Deus, a ação. Então, se eu fizer o bem, Deus vai ser bom para mim. Se eu fizer o mal, Deus vai ser mal para mim. Então, quem controla Deus? Eu. Basta eu fazer coisa boa para receber o bem. Basta eu fazer coisa má para receber o mal. Então, isso não existe. Deus é livre. Deus não pode ser movido pela minha ação, pela minha atitude. Deus é totalmente outro e totalmente independente. Deus não pode ser movido por ninguém, por nada. Nada que uma pessoa faça vai mudar Deus, mudar a atitude de Deus, porque senão nós controlaríamos Deus, né? Isso é visão pagã, gente. Isso é visão de quem não acredita no Deus verdadeiro, que faz um sacrifício para o ídolo, pensando que o ídolo agora, porque ele fez o sacrifício, vai abençoá-lo, entendeu? Porque ele fez o sacrifício, agora o ídolo está comprometido com ele para poder responder. Não, Deus é totalmente independente. Isso é muito sério e aliás, tem muita gente no Evangelho vivendo dessa maneira, pensando que ele pode controlar Deus, a maneira de Deus agir com ele. Não, nada vai mudar. Então veja, quando a gente faz a coisa errada aqui, gente, ou a coisa certa aqui no mundo, isso não interfere em Deus, isso interfere na nossa história. E aí, isso interfere na nossa história a respeito da condição que nós vivemos e com as pessoas, os relacionamentos que nós temos. Então, todo pecado que nós cometemos aqui na terra, ele não interfere na nossa posição diante de Deus. Ele interfere no nosso testemunho de vida aqui na terra. Então, a gente abençoa ou a gente estraga a relação. Então, por isso é que a gente tem que fugir do pecado. Então, tem mais alguns motivos, mas vamos pensar. Toda vez que eu peco, eu aborreço Deus, eu entristeço Deus, né? Se Deus pode ser entristecido, né? Só nesse sentido, né? Então, ou seja, o pecado ofende a Deus, né? Então, toda vez que eu peco, eu ofendo a Deus. Mas, quando eu peco, eu interfiro necessariamente, ordinariamente,
no meu relacionamento no mundo, na minha vida no mundo. Então, o pecado afeta o meu testemunho e a minha relação com as pessoas. Gera consequência. Também, né? Mas às vezes não é só consequência, às vezes é uma questão de ferir mesmo, de machucar direto, não é? Então, se eu estou fazendo uma coisa que é um pecado, que tem o poder de afetar a vida do outro, então não é só consequência, é uma questão de ferir mesmo, de machucar. Então, por que eu tenho que deixar de fugir do pecado? Porque se eu pecar, eu vou perder minha salvação? Não. Se Cristo voltar e eu estiver cometendo um pecado, eu vou ficar? Eu não vou para o céu? Não, claro que não existe isso, né? Porque a segurança da minha salvação está em quem? Em Deus e na obra de Cristo, não na minha atitude. Eu não salvei a mim mesmo. Quem me salvou foi Deus. Então, eu não posso mudar essa condição, ainda que eu esteja fazendo alguma coisa errada. Quem não vai estar? Alguém não vai estar fazendo coisa errada na hora que Cristo voltar? E aí vai perder. Aí se for só um, né? Talvez só um, né? Talvez isso esteja relacionado ao amor ao próximo. Também, Sr. João. Também. Por amor a Deus, por amor ao próximo, a gente vai tentar fugir do pecado. Estão comigo aí, gente? Se tiver dúvida, pode parar, levantar a mão aí para a gente responder. Pastor, no caso de Davi estava em pecado. Ele não tinha se arrependido ainda. Sim. E afetou o corpo dele. Não só o corpo. E a relacionamento com Deus também. E geral, né? Em geral. Agora veja, o que afetou no relacionamento com Deus não foi a posição, não é? Não foi a posição. Por isso ele não pediu para Deus salvá-lo de novo. Ele pediu para Deus restituir a alegria da salvação. Lembra? Então, Ana, foi bom você ter citado isso para a gente ligar, né? Então, o que o pecado de Davi resultou? Resultou na morte de Urias, né? Resultou na consequência na morte dos filhos, né? Lembra? Morreu, nós até citamos, né? Ele falou que era restituir 4 vezes mais, né? Morreu Amon na mão de Absalão, depois morreu Absalão no exército, né? Depois morreu Adonias por causa de Salomão e morreu a criança. Então, aí, veja, não foi o pecado que mudou a condição de Davi, mas o pecado afetou claramente a relação. Qual a relação? Da história de vida de Davi, né? E aí, por isso, Davi, quando escreveu o Salmo totalmente arrependido, confessando o pecado. Ele disse: enquanto eu não confessei, eu estava seco, igual um osso, né? Igual uma terra árida que não tem água, né? Mas aí eu achei o caminho. Qual que é o caminho? É o arrependimento e a confissão. Irmãos, porque isso é aqui, temporal. Isso não muda essa questão aqui, mas afeta aqui. Por isso que a gente tem que fugir do pecado. Então veja, a segurança que nós temos de salvação não é licença para ninguém pecar. A certeza da nossa eleição, que nós somos escolhidos por Deus, não valida ninguém para fazer coisa errada, né? Por quê? Porque é uma questão de posição e não uma questão de história. Porque veja, se a gente fosse parar para pensar assim, então seria melhor Deus nos levar no momento da conversão, né? Se aqui pudesse afetar a minha condição lá, Deus tinha que me levar no momento em que eu me converti, para não correr esse risco. Acabou a igreja. Não é? Então, e afeta o testemunho. Por quê que afeta o testemunho? Porque, veja, como é que eu posso dizer que eu sou filho de Deus, que eu amo a Deus, se eu não amo o próximo? Se eu vivo machucando as pessoas com quem eu me relaciono? Se a minha vida não muda, não melhora, se eu continuo fazendo as mesmas coisas? Então, aí a identidade não condiz. Diz que Alexandre tinha um cara no exército de Alexandre que era um desertor, né? Aí foi preso. E aí ele chamou ele na tenda de Alexandre. Quando ele chegou lá, aí Alexandre perguntou para ele assim: como você chama?
Ele falou assim: Alexandre, senhor. Ele falou assim: ó, não. Então, vou dizer para você, ou você muda seu nome, ou então você muda de vida. Você não pode chamar Alexandre, não. Tem que mudar, tem alguma coisa. Então, como é que eu posso dizer que eu conheci a Cristo, que eu fui salvo por Jesus, Jesus perdoou meus pecados, e eu continuar vivendo da mesma maneira que eu era antes? Não combina. Né? Então, Paulo fala que essa justificação, ela já nos alcançou. Então, pronto, nós estamos prontos. Aí, voltando para o nosso texto, aí os judeus pegaram e disseram assim: bom, mas isso não é bem assim, Paulo, porque lembra que eu falei que tinha como se fosse um cara que estivesse de frente com Paulo e questionando Paulo, né? Ele vai fazendo as perguntas retóricas e ele mesmo vai respondendo as perguntas, né? Para poder, como se estivesse dialogando. Aí ele falou assim: não, mas não é bem assim, nós somos judeus, nós somos um povo escolhido. Aí Paulo virou e falou assim: não, você entendeu errado. Judeu não é aquele que é por nascimento, mas judeu é aquele que é pela fé. Ele falou: não, nós temos um pai que é Abraão, nós temos uma herança. Aí ele vira e fala assim: ó, então, vou mostrar para você que tanto Abraão como Davi, os dois foram justificados a Deus pela fé e não pelo fato de ter nascido judeu e nem pela observância da lei, ter recebido a lei. Porque Davi diz assim: mas nós temos a lei que a gente serve. Aí ele falou: Abraão foi justificado diante de Deus, lá no capítulo 15 de Gênesis, antes de ser circuncidado. Então, antes dele fazer parte do povo de Deus, e Deus fazer a promessa para ele, ele já foi justificado por Deus. Abraão não tinha filho nenhum, e Deus prometeu para ele que dele ia fazer uma grande nação, e ele creu em Deus, e isso serviu para justificar. Então, ele foi justificado porque ele creu. Bom, aí ele falou assim: não, mas e a lei? Ele falou: Davi também declarou, né? Davi declarou que ele também foi justificado por Deus antes da lei. Então, não é a lei que justifica, a lei foi dada depois da justificação. E aí ele mostra isso, porque Davi, orando no Salmo, ele disse assim: bem-aventurado aquele a quem o Senhor perdoa o pecado, cuja iniquidade é perdoada e o pecado é coberto. E aí ele fala que Deus fez isso por causa da fé, e não por causa da obediência, e não por causa das obras, porque a lei foi dada bem tempo depois, né? Foi dada por Moisés, né? Quase 500 anos depois que Deus deu a lei para eles, depois de Davi. Então ele virou e falou: então, né, como é que fica a história? Então não é justificado pelo nascimento, não é justificado por causa do sinal da circuncisão, e não é circuncidado, não é justificado por causa da lei. Então não é justificado por isso, mas é justificado pela fé. E aí ele trabalhou isso, os irmãos viram, né? Que ele pegou e falou assim: não, mas a promessa foi feita para Abraão e o seu descendente. E aí ele disse assim: e o descendente de Abraão era Isaque. Aí Paulo discorre dizendo: não, mas para aí, Abraão teve mais esposa e ele teve mais filhos, e o fato de ter mais filhos não invalidou a promessa que Deus havia feito para ele, porque foi em Isaque que Deus fez a promessa. Então Deus sempre tem um descendente, e esse descendente que Deus tem é um remanescente que vai ficando, então é o da fé. E aí ele discorreu sobre isso, mostrando assim, que Sara teve um filho, e foi com Isaque que Deus cumpriu a promessa, e nem com Ismael, nem com os outros filhos de Abraão, que é dura. E aí o judeu podia argumentar com ele, dizendo assim: não, mas aí as outras mulheres que Abraão teve, os filhos que Abraão teve com elas, não foi com Sara. Ele tinha falado que era com Sara. Aí ele disse: não, mas então vamos para Jacó, né? Então Jacó e Esaú eram filhos da mesma mãe, com o mesmo pai, que era Isaac, e Deus escolheu um e rejeitou o outro. Então Deus continua fazendo isso. Então o fato de Deus, veja, o fato de Deus justificar pela fé não é contrário em momento algum
a história e as promessas de Deus para o seu povo. Quem são então os que são salvos, os que são justificados? Os que são da fé. Por isso nem todo judeu, e ele falou isso desde o capítulo 2, ele diz: nem todo judeu será salvo, mas será salvo aquele que crê, né? E aí Paulo falou isso. Aí Paulo agora então introduz um outro assunto. Aí Paulo fala agora então de Deus justificar outro povo, que eram os gentios e que vieram por causa da fé. Então, se a justificação é pela fé, independe então onde a pessoa nasceu. Então, do povo que ele nasceu. E aí, o judeu não queria aceitar isso, porque o judeu não aceitava de jeito nenhum que um gentio podia ser salvo. E aí, então, Paulo vai mostrar isso, dizer: não, isso é possível, porque tanto o judeu como os gentios só são salvos pela fé, e não por meio do nascimento. Então, os que são judeus que são salvos foram aqueles que creram, e os gentios que creram tornaram-se também herdeiros e filhos da promessa, que tem o mesmo pai, que é Abraão, porque Abraão é o pai da fé. E aí Paulo então encerra aí. Quando chega no versículo 30, aí Paulo vem e trava uma nova ideia diante dos romanos. E a ideia agora que Paulo vai trazer ele a faz por meio de uma pergunta. E ele coloca agora duas coisas importantes. Porque o judeu podia dizer assim: mas como Deus pode rejeitar o seu povo que tentou obedecer à lei e seguir a lei? Não pode. Aí Paulo diz: pode. Por que pode? Porque ao invés do judeu buscar a justificação pela fé, ele tentou buscar a justificação pelas obras, pela obediência à lei. E os gentios que fizeram tudo errado, mas eles confiaram em Deus, eles creram em Deus e eles foram justificados. Aí ele diz assim: isso não combina, isso não está certo. O judeu vira para Paulo e diz: não, isso está errado. Ora, pois se um tenta obedecer à lei o tempo inteiro e no final ele não é salvo, e o outro que não obedeceu à lei no final é salvo, isso está errado, né? Deus está injusto, Deus é injusto. E aí, gente, veja, aqui é um ponto importante para a gente parar e pensar. Tem dentro da igreja, veja, tem dentro da igreja evangélica muita gente agindo como os judeus, que dizem crer em Cristo, mas continuam buscando a justificação pelas obras. E no final são rejeitados. E tem muitos que não estão buscando pelas obras, não estão tentando viver pelas obras, e no final lá serão aceitos, serão salvos. E aí que é a dificuldade que muita gente enfrenta. Veja, vamos pensar aqui nos ensinamentos que a gente ouve aí direto, né? Então, vamos pensar. A pessoa diz que alguém é salvo pela graça mediante a fé, mas tenta ser salvo ou segurar a sua salvação por meio do que, gente? Da obediência às obras. Por isso que cria a dificuldade de pensar assim: se eu não estiver obedecendo, nós falamos aqui agora, a hora que Jesus voltar, eu corro o risco de ficar. Não é assim? Gente, pensa aí. Olha as mensagens que a gente às vezes ouve, né? As pessoas falam assim, esquecendo, não aprenderam isso que nós falamos aqui, né? E aí a pessoa diz assim: não, eu preciso crer, mas eu tenho que obedecer, senão eu posso perder a minha salvação. Já ouviu muita gente falar isso? Tânia? Pastor, se fosse desse jeito, Cristo colocou um nível muito grande para a gente pegar em pensamento. Então, se fosse desse jeito, ninguém seria salvo. Quando Jesus voltar, quem que não vai estar pensando alguma coisa? Ou foi, e agora corre o risco de não ser.
Não é? Exatamente. Então, ele era quando? Quando ele criou. E aí depois? Agora ele desobedeceu, Ele não é mais. ele perdeu, não é mais. Está vendo o conflito, irmão? E está vendo que insegurança que as pessoas vivem? É porque eles colocaram as obras não como resultado da fé, eles colocaram as obras como condição da fé. Vamos voltar a explicar isso aqui de novo. Bom, o que é resultado? Vamos lá. Resultado é Vamos pensar, as obras como resultado da fé. O que as obras fazem? Elas evidenciam. Resultado é o que eu posso ver? Então veja, muita gente usa Tiago para falar sobre isso aí, né? Quando Tiago diz que a fé sem as obras ela é morta, ele antes de dizer isso, irmãos, Tiago virou e falou assim, ó, mostra-me, então mostra-me, lembra? Mostra-me a fé sem as obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então, antes de dizer que a fé sem as obras é morta, ele virou e disse isso. Por quê? Porque as obras, elas não substituem a fé, elas mostram a fé. Bacana? Pensa aí. Como que eu mostro a fé que eu tenho? Então, pelas obras. Por isso que as obras não salvam. As obras revelam a fé, revelam a salvação. Tranquilo? Então, vamos lá. Se então as obras, né? Então as obras aqui elas revelam. Se as obras são condição, o que significa então? Paulo é advogado aí, Paulo. Ajuda aí, Paulo. Há uma expressão francesa que diz assim: sine qua non. Quer dizer o quê? Sem a qual. Então, gente, se é uma condição, quer dizer que sem as obras não é salvo. Se é condição. Tranquilo, gente? Então quer dizer que sem as obras não será salvo. Então vamos substituir aqui. Vamos pensar na condição aqui, ao invés de obras, vamos colocar juntamente a mesma coisa, obediência. Se a obediência, que é a mesma coisa das obras, se a obediência aos mandamentos do Senhor forem condição para a salvação, então quer dizer que sem obedecer ninguém é salvo. Tranquilo? Tranquilo, gente? Tá. Se, vamos voltar, se a obediência é resultado, isso quer dizer que ele não altera, mas ela evidencia a fé. Então diz: eu com as minhas obras te mostrarei, aqui, mostrarei a minha fé, né? E você, sem obras, como que você mostra a sua fé? Então, Tiago não tinha nada de contradição de Paulo, gente. Tiago estava só abordando o assunto de outra maneira. Pergunta aí, gente. Está tranquilo? Então, o que aconteceu com o judeu? É o mesmo que acontece com pessoas hoje. O judeu achou que a obediência à lei era a condição para ele ser salvo. Certo? Aí o que aconteceu com ele? Ele bateu na rocha. Ele tropeçou na rocha. Quem era a rocha? Cristo. E aí, quando ele tropeçou na rocha, porque ele não creu nela,
Então veja, a gente tropeça porque a gente não vê, não é? A gente tropeça numa pedra porque a gente não vê. Então eles não viram o Cristo. Por isso eles tropeçaram nele e não creram nele. E por não crer nele, eles foram então rejeitados. E o gentio que não obedeceu, que não usou a lei nem nada, e no final encontraram a rocha e creram nela. Então ele foi salvo. Viu o que Paulo falou? É isso que ele está terminando aqui. Então ele diz assim: os judeus que poderiam ter crido, porque eles tiveram evidência o tempo inteiro nas Escrituras da vinda do Messias, quando o Messias chegou, eles não o viram. Quando Paulo está falando lá na primeira carta aos Coríntios sobre isso, ele diz assim, que quando quando Moisés desceu do monte, Moisés tinha um rosto que brilhava, lembra? Só que o brilho de Moisés estava acabando. E eles pediram primeiro para botar uma venda, um pano sobre o rosto de Moisés, porque eles não conseguiam olhar para ele. Mas aí, passou o tempo, o brilho desvaneceu, acabou. E aí Moisés podia ter tirado o véu, para que o povo olhasse a face de Moisés, porque agora era a face, não o brilho, certo? Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios. E aí o que aconteceu? Moisés cobriu o rosto e permaneceu com o rosto coberto, para que o povo não visse que o brilho tinha acabado. Por quê? Porque Moisés esteve com Deus e saiu lá, trouxe a lei, e depois a lei perdeu o significado. A lei era para apontar para um que viria, então ela ia perder, ela era só sombra, ela ia deixar de existir como propósito, porque Cristo viria. Quando Cristo chegou, a lei perdeu o significado. Só que Moisés continuava com o pano para que ninguém pensasse que o brilho tinha sumido. E aí Paulo diz assim: até hoje, os judeus, quando leem a lei, há uma venda nos olhos deles, que eles não conseguem enxergar que não é pela lei que é salvo é por Cristo. Aí diz assim: quando a venda dos olhos é tirada, aí eles creem e são salvos. E aí o que o diabo faz, irmãos? Paulo continua na carta aos Coríntios, agora na segunda carta, no capítulo 4, dizendo assim, que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Deus e sejam salvos. Olha aí, Paulo pegou o exemplo passado e colocou agora no presente. Então, quem não tem os olhos desvendados não consegue enxergar o Cristo. Não conseguindo enxergar Cristo, não consegue crer nele. E não crendo nele não é salvo. Por isso que o diabo continua cegando o entendimento dos incrédulos. Mas quando o Evangelho é pregado e eles então entendem quem é Cristo, eles então creem nele pela fé e são salvos. É assim. Então Paulo está dizendo: Deus não mudou, irmãos. Deus continua agindo da mesma maneira. Os judeus é que não entenderam isso. Eles não entenderam que uma pessoa não é justificada pelas obras, mas a pessoa é justificada pela fé. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3 de Gálatas. Gálatas 3. Nós vamos ler do versículo 26 e depois do versículo 29. Gálatas 3, primeiro 26, tá? Olha o que diz o versículo 26, ele diz assim, ó: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiro das promessas. Então, como é que nós nos tornamos salvos e como é que nós nos tornamos filhos e descendentes de Abraão, que é o pai da fé? Então, quando nós cremos, e é isso que Deus faz. E aí, por que a lei, irmãos? Então, Paulo falou que a lei não tem esse sentido. Olha o versículo 21, no mesmo capítulo 3 de Gálatas, né? Ele diz assim, versículo 21:
E porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, a lei não pode, de maneira alguma, justificar, porque não é pela obediência à lei que a pessoa é salva. Alguém levantou a mão? Tá. Ô, pastor, essa questão da incredulidade, ela depende da pessoa, da condição do coração dela, por exemplo. É uma pessoa dura de coração. Pois é, não. Essa é a condição que está todo mundo. Isso, mas eu falo Desde assim, Adão. isso, Todo mundo está o senhor nessa falou condição. que o incrédulo, ele tem a pena dos olhos. Sim. É. Qual é a condição para essa pessoa despertar, no caso, converter? O Espírito Santo abriu o coração e a palavra de Deus chegar. Mas essa pessoa tem condição de rejeitar isso? Ela não muda a condição dela por si só. Só quando o Espírito de Deus toca no coração que ela muda. Senão ela continua no mesmo estado que ela está. Mas então, essa pessoa, esse incrédulo, ele existe, mesmo o Espírito Santo fazendo isso. Não. Não? Não. O chamado do Espírito Santo é irresistível. Quando o Espírito Santo toca, aí a venda é tirada. Então o processo, por isso que a salvação é obra de quem? De Deus. Mas aí no caso a pessoa existe a pessoa que ela morre incrédula. Não entendi. Existe uma pessoa que ela morre incrédula. Sim. Ela não creu. Aí o que determina isso é o quê? É a eleição, é a escolha de Deus. Então, dentre todos os que estavam na mesma condição, mortos dos seus delitos e pecados, presos pelo inimigo, né? Então o inimigo cegou os olhos de todos, para que eles não crescem. E aí então vem a pregação do Evangelho. O Espírito Santo toca no coração de alguns, daqueles a quem Deus escolheu. Esses a quem Deus escolheu e o Espírito Santo tocou, então eles vai tirar a venda dos olhos, eles vão ver Cristo e crer. Então, É por isso que a salvação não é para todos. Então existe os predestinados também já a condenação eterna? A gente usa uma expressão diferente, porque predestinar significa o seguinte, que alguém destinou antes, por isso que é pré, né? Então, Deus não destinou os homens para serem incrédulos. Deus predestinou para a salvação. O pecado é que fez com que o homem se tornasse incrédulo. Então, com a entrada do pecado no mundo, com a decisão de Adão, é que o pecado entrou no mundo. Então, todos os homens ficaram assim. E aí, a gente fala até assim, para não pensar de maneira errada, né? A gente fala com cuidado. O Provérbios diz: Deus fez todas as coisas com o devido fim, até o incrédulo para o dia do juízo. É por isso que eu estou te perguntando, por causa dessa... Mas não assim que não é a forma de Deus fazer, não é uma forma como o homem faz, né? Porque o homem, quando o homem escolhe, automaticamente ele rejeita, né? Então Deus não rejeitou, Deus deixou a condição. Então é como se tivesse, vamos dar um exemplo bem simples aqui, é como se tivesse várias frutas no chão, certo? E aí você fosse lá e escolhesse uma fruta para você comer, e aí você deixou as outras lá. O que vai acontecer com as outras que ficarem no chão? Elas vão apodrecer. Essa é a condição do homem. Então todos os homens estavam nessa condição, tudo no chão. Deus chegou e escolheu alguns, e os outros? Deus simplesmente deixou. Ou seja, isso não é uma obra de Deus, é uma consequência do pecado. Sim. Pecado de quem? De Adão. De Adão. Por isso que a salvação ela não é determinada no momento em que crê. Ela é determinada no momento da escolha de Deus. Quando foi que Deus escolheu? Antes da fundação do mundo.
Então, essa história aqui, ela só evidencia, né, no tempo aquilo que Deus já tinha feito aqui na eternidade. Mais pergunta? Isabel? Isabel, Eu estava falando lá no rapaz. Eu falei para ele assim, e tem muita gente que resiste. Nós não resistimos, gente. Não é? Muito tempo nós não resistimos. Por quê? Porque ainda tinha vendas nos nossos olhos. Não é? Tem um tempo em que os nossos olhos abriram e a gente abriu o coração e creu. Foi quando o Espírito de Deus chegou e tirou, né? Tirou a venda dos nossos olhos. e tem uma irmã que é Às vezes a gente existe, né? Agir errado, né? Quando teve a gente acha que teve razão. Você só consegue enxergar. Pois é, por isso tem tanta gente tentando se salvar, né? Porque a consciência de que, aí isso é uma coisa interessante, gente. A Bíblia fala que o homem, ele tem a consciência da eternidade, todo mundo tem. Por mais que ele relute em dizer que não crê na eternidade, mas Deus pôs a eternidade no coração dele. Então, no final, ninguém acha que morreu, acabou, né? Beleza? Talvez o discurso até possa ser, mas vamos pensar, na hora que está lá no caixão lá, alguém da família vai lá e vai falar assim, não, aí agora acabou, não tem mais nada. Não, todo mundo crê que existe uma vida depois da morte, né? De maneira diferente, mas creio. Então, essa eternidade está no coração do homem. E aí, enquanto o homem não crê, ele está resistindo. E vai resistir até que o Espírito Santo chegue e toque. Quando o Espírito toca, aí não tem mais gente. E a importância do Evangelho porque às vezes o ensinamento errado, você tem que chama pelas obras. Desde criança, não faz isso não, que Deus. E aí você começa a achar pelas obras. Você só vai enxergar quando conhece o Evangelho. Por isso precisa pregar o Evangelho. Só reforçando aqui também com relação a Jesus deixa bem claro que nós não temos nada com isso. Ele fala, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os humanos. Ele não fala, você tem que ser, não, você tem que ser humilde. Para ser, né? Pastor, ali no caso, o resultado, porque eu fui salvo, o resultado evidenciar a fé. E aí, nessa linha do tempo que o senhor traçou ali, que está acontecendo, ou seja, eu fui perdoado, mas eu estou sendo ainda perdoado. Sim. Tá. Isso está ligado diretamente à santificação diária, correto? Eu tenho condição de não querer perdoar, continuar sendo orgulhoso, mesmo com essa ação só tem? Que é qualquer outro pecado, né? Como também eu tenho condição de continuar sendo mentiroso, continuar sendo desonesto, do mesmo jeito, é o pecado. Mas aí, como é que eu vou evidenciar que eu fui salvo? Deixando isso. Então, a gente deixa essas obras que são obras da carne e começa a evidenciar os frutos do Espírito. Então a árvore, isso é importante. A árvore, irmãos, a árvore, ela não tem como não dar frutos se ela está plantada, né, na terra. Então, dar fruto é algo que é natural da árvore, não é? Pode ser que o fruto não seja bom, muito bom, tal, né? Mas ela vai produzir. Então, semeou, a árvore cresceu, ela vai produzir. Então, aí é uma coisa natural. Então, os frutos do Espírito não é algo que a gente escolhe fazer. É algo que é natural. A gente escolhe só se ele vai ser bom ou não. Agora, as obras, não. Obra é algo que alguém escolhe. Eu escolho fazer uma obra ou não. Então, está vendo a diferença? Então, as obras da carne são pecado. Então, o pecado eu escolho se eu vou fazer ou se eu não vou fazer. Não é? Porque é obra. Paulo foi claro, né? São obras da carne.
mas não são obras do Espírito, são frutos do Espírito, porque é uma coisa que é natural na vida. Apaga aqui só para mim, só para eu. Gente, eu quero só mais 3 minutinhos, que eu quero só explicar para os irmãos uma coisa aqui. Só para os irmãos verem como que uma doutrina errada, irmãos, gera um problema sério na vida de uma nação, e não só de uma pessoa. Pastor, eu faço essas coisas. Quando eu faço um trem que eu vejo na graça de Deus, eu não tenho sossego. E ainda vai para uma pessoa, raro, enrolado, que é louco, aconteceu isso, eu não vou viver. Isso é a ajuda que a gente tem. Isso é a ajuda que a gente tem, que é o Espírito Santo que incomoda, né? Então, veja, irmãos, coisa interessante, nós falamos aqui dos judeus, né? Então, os judeus continuam acreditando que eles são o povo de Deus, não continua? Então, eles ainda continuam pensando, nós como nação, então vamos por aqui, nação. Como nação, eles creem que eles são povo de Deus. E os que não são judeus, para eles, são ímpios. E os ímpios são pecadores. E por isso vão ser condenados. Agora, olha como que a visão errada muda tudo. Nós estamos vivendo um problema muito sério no mundo. E é um problema movido por essa visão aqui, de que os judeus são uma nação escolhida de Deus e é povo de Deus. E os outros povos que estão lá do lado, né, eles são ímpios e eles são perdidos. O que essa visão justificou? Uma guerra que está acontecendo lá no Golfo. Então, por que os judeus estão destruindo os povos vizinhos? Porque eles têm a visão de que eles são a nação escolhida, o povo de Deus. Surgiu, numa interpretação errada de Apocalipse capítulo 19, uma doutrina chamada pré-milenismo. Essa doutrina diz que, no final de tudo, Deus vai restaurar a nação, não Israel, a nação de Israel. E Jesus virá e vai sentar no trono em Jerusalém. Isso quem prega é o pré-milenismo, certo? A maioria das igrejas dos Estados Unidos são pré-milenistas. Esse aqui aconteceu, essa doutrina surgiu no século XVIII. Então, eles são pré-milenistas. Eles creem que a nação de Israel ia ser restaurada, e foi em 44 como nação, né? E aí essa nação é uma nação escolhida de Deus e protegida de Deus. Os Estados Unidos estão protegendo Israel por quê? Porque eles creem que Israel é uma nação, é o povo de Deus. E tem muito cristão aí espalhado aí que acha que Deus vai tratar a nação de Israel de maneira diferente, porque ela é o povo de Deus. Então, estão dizendo que por isso que a Israel não será destruído. Israel não está sendo destruído por causa desse erro teológico. Porque os Estados Unidos está protegendo, desde 44, os Estados Unidos está protegendo a nação de Israel. E por causa disso eles estão eliminando os outros povos. A igreja coloca talvez Israel, né? O evangélico coloca Israel. Entenderam, irmãos, como que uma visão errada de uma doutrina cria uma confusão tremenda, não é? Então, quando é que vai ter paz lá, irmãos? Nunca haverá paz aqui. Não vai haver paz por quê? Por causa dessa visão. E os do outro lado também. Pois é, e aí o outro lado está cumprindo o papel dele. Qual que era o papel do outro lado, irmãos? Que são os terroristas e tudo lá. Eles estão, primeiro, eles disseram que os Estados Unidos é o Satã, por causa
do movimento do islamismo no mundo. Os islâmicos são descendentes de quem, irmãos? De Ismael. Quando Ismael foi mandado embora com a mãe, né, e o anjo apareceu e salvou a criança, que ela tinha deixado ela lá para morrer, salvou a criança, Deus salvou a mulher. Diz assim, ele vai ser como um jumento, e a cabeça dele será contra todos. Então, o que o outro lado está fazendo? Está cumprindo a profecia que foi dita por Deus lá para ele. Por isso que eles são contra todos. E onde que o islamismo está entrando, irmãos? No mundo inteiro. Todo lugar que você chega tem islâmico. Né? Todo lugar, no mundo. Né? E eles estão agindo contra todos. Vai acabar a guerra? Não vai. Né? A guerra só vai acabar quando? Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, vai acabar. Mas enquanto tiver, porque eles acharam que ia destruir lá e o povo ia se converter ou voltar ou aceitar a posição. Né? Está criando a maior revolta. O povo está saindo para a rua não para ir contra o governo, mas para apoiar o governo lá do Islã. Né? Pastor, mas o pastor Leandro estava falando sobre a trajetória dos israelitas e dizer que a vida toda Deus pesou a mão sobre Israel, mas sempre libertou. E por que Deus fez isso, irmãos? Por causa do pecado. Né? Não, por que Deus protegeu Israel? Ele era escolhido. Escolhido para quê? Para ser salvo? Ser... Viu a diferença? Ele foi escolhido, ele foi protegido. Paulo falou isso, ele foi protegido foi porque ele era escolhido para ser salvo? Não, ele foi protegido porque havia a promessa de que dele nasceria quem? Jesus. Então sempre Deus protegeu Israel e ele falou, Deus escolheu vocês porque vocês fossem, Isaías falou, porque se vocês eram o melhor povo, porque vocês tinham a graça de Deus na vida de vocês, porque vocês eram melhores. Ele disse, não, pelo contrário, vocês não eram maiores nem eram melhores. Deus escolheu por causa da promessa dele. E a promessa dele é que Cristo viria através de Israel. E aí Paulo agora fala aqui, qual que é o Israel que Deus está pensando? Nação? Não, o da fé. É massa, né? Porque Israel mesmo só sobrou Judá. Das tribos foi, das tribos só. Israel mesmo não tem. E hoje também a gente nem sabe Quem sabe quem é. Agora O resto das tribos toda misturou com os povos nativos. Jesus já veio essa continua porque eles não acreditam que Jesus veio, né? Então a Paulo está falando, eles tropeçaram na pedra porque eles não viram na pedra. Jesus veio, a pedra angular, né, ela veio, estava aí, mas eles não creram nela. Por quê? Por que eles não creram? Porque eles não viram a pedra. Não enxergaram, né, com os olhos, porque tem uma venda nos olhos que não deixa enxergar. Mas quando alguém deles, dos judeus, atira a venda, aí eles veem Cristo e eles creem. Por isso tem muitos judeus convertidos, muitos. Em Israel, lá tem muito crente judeu, né, que é de nacionalidade judaica e creu, né, porque eles conheceram a Cristo. pior que as outras nações, elas são Na época de Cristo, muitos judeus. Também. Né? Recebeu Vários. A igreja primitiva toda era formada de judeus convertidos. Né? Mas assim, muitas nações são prejudicadas por isso. Sim. Afeta mundialmente. O mundo inteiro. Né? Amém? Vamos terminar? Vamos ficar em pé então, vamos receber a bênção. E aí na semana que vem nós vamos entrar no capítulo 10. Aí no capítulo 10 Paulo vai detalhar mais ainda isso, mostrar mais ainda. Né? Tá? Vamos então receber a bênção, assim a gente recebe. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e até a noite.